Fala comigo, minha família, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ricardo Alemão no YouTube. Cara, tô bem feliz de estar iniciando esse projeto. Aqui no YouTube a gente vai poder ter essa troca mais direta, né? Uma conversa mais direta. Eu já posto meus palpites lá no TikTok, no Instagram, vocês sabem, só que o formato é diferente, né? Um videozinho mais curto, mais comprimido, e aqui a gente vai poder fazer uma análise mais aprofundada dos melhores jogos do dia. Então, diariamente a gente vai estar aqui analisando as principais ligas, buscando valor, buscando as melhores linhas para que a gente possa ser lucrativo no longo prazo, beleza? Então, já peço que você se inscreva para estar dentro de todos esses vídeos, deixa o like também se você curtir as análises e vamos meter marcha. E nessa terça-feira tem nada mais, nada menos que Champions League, irmão. Fase de liga chegando na reta final, né? Antiga fase de grupos. E ó, tem um time grande que vai ficar de fora desse mata-mata, tá? Tá afunilando, tá chegando no final. Então vamos ver aqui quais são as melhores oportunidades para essa terça-feira. Chama. Rapaziada, então vamos lá dar início no confronto entre Atalanta e Real Madrid. E ó, aqui a ideia é fazer um vídeo sem muitos cortes, tá? Então a gente vai aqui tendo uma conversa, analisando alguns pontos do jogo, se precisar fazer alguma correção. Enfim, a gente vai se entendendo. Beleza? E a gente vai começar logo com esse jogaço aqui. E o que eu quero alertar pra vocês: não se deixem levar pelo peso de camisa e pelo nome do Real Madrid. Porque a Atalanta tá invicta na Champions. Na quinta posição, tem 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. E vai receber o Real Madrid, que tá aqui, ó, na 24ª posição. Com 3 derrotas em 5 jogos na Champions, 9 gols sofridos. Inclusive a Atalanta, que vocês podem perceber que só tem 1 gol sofrido e 11 marcados. Então uma defesa muito boa. E a Atalanta também é líder no campeonato italiano, tá? Então tá voando, vai jogar dentro de casa. Vocês podem perceber que ó, 9 vitórias consecutivas, 14 jogos de vencibilidade. Aqui nesse confronto, prefiro muito mais explorar o mercado de gols. Olha só, mais de 2,5 bateu em 4 dos últimos 5 da Atalanta, em 7 dos últimos 9 do Real Madrid. Ambas marcam também vem se repetindo. E o Real vai precisar se expor. Por quê? Tá na última posição aqui na classificação dos playoffs da Champions, né? Os 8 primeiros aqui vão passar direto para o mata-mata. E do 9º ao 24º vai ter ali um playoff, um mata-mata já antes das oitavas de final. E o Real Madrid nesse momento estaria se classificando na última posição para o playoff, restando apenas 3 rodadas. Então o Real tá numa situação crítica, vai precisar ir para cima e vai acabar se expondo também. E a Atalanta tem um ataque muito forte, tá? Principalmente um contra-ataque também muito rápido. Ponto positivo do Real é que deve ter a volta aqui de Vinícius Júnior. Ficou fora dos últimos jogos e é o melhor jogador do mundo e é o jogador mais importante para esse time do Real. Mesmo com Bellingham, mesmo com o Mbappé, o Vini cria situação de perigo o tempo todo, seja com gol, seja com assistência. Até bugou aqui, ó. Vamos voltar. Seja com gol, seja com assistência, ele tá levando toda hora perigo e é um cara que realmente pode fazer a diferença. Em contrapartida, o Real tem muitos desfalques na linha defensiva. Mendy, Camavinga, Alaba, Militão, Carvajal. O Rodrigo também deve estar fora. Então, acredito que seja um jogo muito mais interessante para a gente explorar o mercado de gols do que propriamente se posicionar a favor de resultado para qualquer um dos times. Pela necessidade do Real de pontuar e a gente confiando aí nesse elenco milionário, eu acredito que talvez seja interessante a dupla chance a favor do Real. Mas essa vitória não me enche os olhos porque não tem como eu apostar contra um time que vem numa sequência de 14 jogos de vencibilidade dentro de casa e ainda mais considerando que o Real também não vive grande fase. Tá? Então, no máximo, se você quiser confiar no Real Madrid, na tradição da Champions, vai uma dupla chance. Você tem um empate ou o resultado do Real Madrid para vencer a seu favor. Eu peguei também aqui os desarmes do Cossonu. Dele e do Jim City, um dos dois vai marcar o Vinícius Júnior, que sai de muitos desarmes, só que a liquidez na Betano estava bem ruim, acabou dropando essa linha. Se vocês acharem alguma outra casa, a linha de 2 desarmes dele ou do Jim City, também é uma boa pedida para esse jogo. No prosseguimento aqui, a gente tem o confronto entre Girona e Liverpool. Liverpool que é o líder nessa fase de liga da Champions League, né, com 100% de aproveitamento. A equipe do Arne Slot está voando, são 5 vitórias em 5 jogos. E o Liverpool não jogou esse final de semana, né, cara? Teve uma tempestade lá no norte da Inglaterra, ia fazer o clássico contra o Everton, porém o jogo foi adiado, então o time chega ainda mais descansado para esse confronto contra o Girona, que está aqui na 30ª colocação, com apenas uma vitória e 4 derrotas. Cara, o Girona fez uma excelente campanha na temporada passada, né? Conseguiu a vaga para Champions através do Campeonato Espanhol, só que perdeu as principais peças. Saiu Savinho, saiu Dovbyk, saiu Alex Garcia, dentre outros, e com isso perdeu muito da força, e a gente vê o reflexo disso justamente aqui nessa campanha da Champions, tá? Além disso, o Liverpool tá voando. Líder da Premier League, líder da Champions, apresentando um excelente futebol com o técnico Arne Slot. São 17 jogos de invencibilidade contra o Girona, que vem de 4 jogos sem conseguir vencer. Então aqui é muito difícil não trabalhar algo a favor desse Liverpool, tá? Então essa vitória aqui a 1,45 já acho interessante. Tá uma odd um pouco baixa, né? Você pode levar para ao vivo ali por volta de 15 a 20 minutos de jogo. Já deve dar uma valorizada ali para 1,60. Ou você pode colocar ali numa dupla, completar o bilhete. Já acho que o Liverpool vem aí descansado desse jogo que
não fez contra o Everton, pra continuar com 100% de aproveitamento na Champions, tem tudo pra vencer. Agora, um dos melhores jogos do dia, a gente tem Leverkusen e Inter de Milão. Cara, que jogo, tá? Duas equipes muito fortes, olha só. Duas equipes aqui que vêm em excelentes sequências de invencibilidade. Inter de Milão não perde a 13 jogos, Leverkusen não perde a 6, né? Uma sequência menor, mas em compensação vem de 5 vitórias consecutivas. A Inter vem de 3 vitórias consecutivas. Times que abrem o placar com muita frequência, não costumam sair atrás do placar, olha só. Que esses dados aqui é interessante de ver. Inter venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5, então já começa com muita intensidade. Enfim, duas equipes que vêm apresentando um excelente futebol. E aqui o que acontece? O Leverkusen vai jogar dentro de casa, então a tendência é que a gente tenha um Leverkusen mais propositivo, valorizando a posse de bola, que é justamente a proposta do técnico Xabi Alonso. Porém, a Inter de Milão se sente muito confortável jogando dessa maneira, explorando o contra-ataque, jogando ali de maneira mais defensiva e acelerando bola para o Lautaro Martinez e para o Thuram, que são dois jogadores de muita velocidade, e a Inter sabe fazer essas transições como ninguém. Arrisco dizer que é um dos melhores times da Europa para fazer esse tipo de transição e jogar dessa maneira, tá? Então assim, aqui se a gente observar a classificação, a Inter está inclusive na segunda posição, está invicta com 4 vitórias e um empate, Leverkusen também vem bem, 3 vitórias, um empate, apenas uma derrota, porém, se a gente observar as odds, o mercado está dando um grande favoritismo aqui para o Leverkusen, não tão grande, mas 2,20 odd para vitória, 3,20 para Inter de Milão, e na minha opinião, o valor aqui está nessa dupla chance da Inter, tá? Inter ou empate, um time que está invicto, que tem uma defesa muito forte, que não sofreu nenhum gol na Champions até agora, em 5 jogos a Inter não tomou um gol sequer, fez 7 só, né? Então é um ataque que não aplica aquelas goleadas, enfim, mas é um time muito eficiente, tá? Eu gosto muito dessa Inter de Milão, inclusive eu estou numa aposta de longo prazo para a Inter ser campeã da Champions numa odd 26, na minha opinião tem muito valor. E acredito que a dupla chance da Inter aqui seja a melhor opção nesse jogo. Outras opções aqui, finalizações do Leverkusen, acho interessante, é um time que quando joga em casa muito ofensivo, e a Inter, como eu falei, deve entrar um pouquinho mais recuada. Então, por exemplo, o Florian Wirtz, considerando que a gente tem fora aqui, vocês não vão conseguir ver, mas o Boniface está fora, o Adli, o Hoffmann, Patrick Schick, são todos jogadores de ataque. Então, se esses caras aqui todos estão fora, a tendência é ter que sobrar aqui para o Wirtz, para o Tella e outros finalizarem, deve estar com odds esticadas justamente pela média deles ser mais baixa, porém terão uma grande minutagem nesse jogo, tá? Jogo muito bom da gente acompanhar, vou estar trabalhando também nos mercados alternativos, então, como eu acabei de citar, finalizações, desarmes, dentre outros, vou compartilhar algumas dessas lá no meu grupo gratuito, beleza? Cara, um time que tá numa situação extremamente complicada é o nosso querido PSG, Paris Saint-Germain. Vamos observar aqui, olha só, o PSG tá na 25ª posição, fora da zona de classificação. Nesse momento, o PSG estaria sendo eliminado da Champions e restam apenas 3 jogos. Vai enfrentar o Salzburg, que tá na 32ª posição, com apenas uma vitória e 4 derrotas na competição. Um time que na Áustria é muito dominante, porém quando vai pra Champions não consegue ter a mesma força, né? Um time montado ali muito com jovens, vocês sabem como é que é a proposta dos times da Red Bull, né? Revelar jogadores para conseguir fazer um caixa ali, então vocês podem observar aqui, ó, muitos jogadores jovens, se a gente for aqui na média de idade, ó, muitos aqui 21 anos, 23, 22, 20 anos, então é um time que é muito inexperiente para um tipo de competição como a Champions e que exige mais casca, né, para poder disputar ali com equipes que têm um investimento muito alto como o PSG. E o PSG, apesar de jogar fora de casa, não tem outra opção a não ser vencer, irmão. Se o PSG não vencer esse jogo contra o Salzburg, o PSG vai ficar de fora do mata-mata da Champions, muito provavelmente, tá? A não ser que tenha uma combinação de resultados muito extraordinária. Então, o Salzburg vem de 3 jogos sem conseguir vencer, o PSG também vem de 2 empates lá no campeonato francês, vem de uma derrota pro Bayern na Champions, que inclusive jogou até bem, conseguiu fazer o jogo parelho ali, teve uma expulsão pro Dembélé, que acabou atrapalhando demais, e aqui eu vou confiar sim nessa vitória do PSG pela necessidade, não tem outra opção, tá? Deve entrar com o que tem de melhor. Então, espero muita ofensividade do PSG e justamente por essa necessidade também gosto de explorar aquela criadinha de finalizações e cantos no primeiro tempo a favor do Paris. É um time que tem controlado muito o jogo, explorado muito essa ofensividade, as linhas, as jogadas pelas laterais, apesar que o Dembélé tá suspenso aqui, né? Vai entrar ali, eu não acredito que seja essa formação, tá? Acredito que deve vir aqui muito provavelmente como jogou no último jogo, que foi com o... deixa eu só confirmar aqui, mas foi com outro ponta. Com o Kang In Lee. Eu acredito que deve ser ele, tá? Porque o Luiz Henrique sabe que precisa de mais ofensividade. Então, eu gosto de explorar, assim, essa linha de finalizações e cantos no primeiro tempo a favor do Paris.
E pra finalizar, a gente tem o confronto entre Shakhtar Donetsk e Bayern de Munique. O Bayern que também não tá muito bem na Champions, ó, 13ª colocação, são os 8 primeiros aqui que classificam direto. Com certeza o Brabo de Munique vem tentar 3 vitórias aí nesses últimos 3 jogos pra estar dentre os 8 primeiros colocados aqui na competição. E por aqui, cara, olha só que interessante que eu quero mencionar pra vocês. Primeiramente, o Shakhtar é um time ucraniano, né, formado ali por muitos jogadores da Ucrânia, principalmente por conta dos conflitos ali, muitos estrangeiros acabaram indo embora. E o que acontece? Acaba sendo um time mais fraco, né? A gente sabe que a Ucrânia ali não é uma grande potência no futebol. Vai enfrentar o Bayern de Munique, que é uma máquina. Para piorar a situação do Shakhtar, como não pode estar tendo jogos lá na região da Ucrânia, o jogo vai ser aonde? Gelsenkirchen, vamos lá que eu vou acertar. Gelsenkirchen, na Alemanha. E, consequentemente, a Alemanha é basicamente a casa do Bayern de Munique, né? Não vai estar ali com o apoio da torcida da Allianz Arena, mas acaba sendo quase que um campo neutro, favorecendo quase que mais até mesmo a própria equipe visitante, que é o Bayern de Munique, certo? Então, por aqui, gosto também dessa vitória do Bayern, tá muito baixo, acredito que já vença ao primeiro tempo, tá? A diferença de disparidade de elenco é muito grande. E aqui vocês podem ver também que costuma ser um jogo bom para gols do Shakhtar, tá? 6 dos últimos 7 jogos, apesar que o Bayern vem sendo bem under por conta da defesa, né? Vem sofrendo poucos gols, mas acho interessante também uma linha de gols ali, mais de 3,5, até mesmo pensando numa possível goleada do Bayern. Inclusive, vou deixar aqui em primeira mão, tá? Mandei lá na comunidade Pro a escadinha de gols do Bayern de Munique. Mais de 4, mais de 5, mais de 6 e mais de 7. Pro Bayern enfiar uma sacolada, a gente pegou essa mesma escadinha na estreia do Bayern na Champions contra o Dinamo de Zagreb. Claro que é difícil, né? Enfiar 5, 6, 7 gols, mas acredito que tenha valor. Principalmente considerando que o Shakhtar não vai estar jogando dentro de casa, uma equipe que vem bem fragilizada ali, ó, na 26ª posição, 3 derrotas. Acredito que o Bayern, se tiver um dia inspirado, pode sim ser aquele rolo compressor que a gente conhece, enfiar uma goleada aqui pra cima desse Shakhtar, apesar de estar sem o Harry Kane, né? Sem o Harry Kane, com alguns outros desfalques defensivos aqui, sim, o Alphonso Davies, o Coman também tá fora, Gnabry, mas independente se vocês observarem a prévia aqui, ó, o Olise tá jogando demais, Musiala chuta muito, Sané também, quando tá num dia bom ali, consegue fazer seus golzinhos, Thomas Müller aí, a experiência, né? Então, eu acho interessante tanto a vitória do Bayern no primeiro tempo, quanto explorar o mercado de gols aqui nesse confronto e deixei aí essa escadinha pra sonhar, tá? Se você for, vai com valor bem baixinho, porque é difícil que o Bayern aplique essa goleada, mas se acontecer, estaremos lá, beleza, rapaziada? Então, basicamente eu quero comentar desses jogos aqui, os outros jogos entre Dinamo e Celtic, Brest, PSV e o outro Clube Brugge e Sporting, Leipzig e Aston Villa. Não vou fazer uma análise mais detalhada também, senão o vídeo fica muito longo, porém os principais jogos do dia, os jogos que eu pretendo trabalhar são esses aí, e agradeço demais quem acompanhou até aqui, tá? Então se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve aqui para acompanhar os conteúdos do próximo dia, deixa um comentário também falando o que você achou, isso contribui demais, tamo junto e uma boa sorte para todos nós, chama!